Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 23 do vestibular da UFSC 2018, que nos diz o seguinte no item 01. Sejam A, B e a matriz nula, matrizes de ordem N. Se A vezes B é igual à matriz nula, então ou A ou B são a matriz nula. Então vamos pegar N igual a 2 para tentar mostrar que este item 01 é falso, né? Vamos dar um contra-exemplo para duas matrizes A e B de ordem 2. Então olha só, temos aqui a matriz 1, 0, 1, 0. Essa aqui vai ser a nossa matriz A. E a matriz B vai ser essa daqui, 0, 0, 1, 1. E perceba que o produto dessas duas matrizes resulta na matriz nula, porque olha só, para multiplicarmos matrizes, a gente começa multiplicando a primeira linha com a primeira coluna. Então, multiplicando a primeira linha com a primeira coluna, resulta 1 vezes 0, mais 0 vezes 1. Agora, multiplicando a primeira linha com a segunda coluna, dá na mesma coisa, né? 1 vezes 0, mais 0 vezes 1. Multiplicando a segunda linha com a primeira coluna, é 1 vezes 0, mais 0 vezes 1. Multiplicando a segunda linha com essa segunda coluna, vamos obter 1 vezes 0, mais 0 vezes 1. Isso daqui dá 0, 0, 0, 0. Ou seja, pegamos duas matrizes A e B, ambas não nulas, só que o produto delas resultou na matriz nula. E, portanto, o item 01 ele é falso. Vamos agora para o item 02. E o item 02, ele nos diz o seguinte: se A é esta matriz, cosseno de θ menos seno de θ, seno de θ e cosseno de θ, com θ pertencente ao intervalo de 0 até 2π, então a inversa da matriz A é igual à sua transposta. Então, como que a gente faz para analisar se uma matriz é ou não inversível? Então, vamos primeiro ver se essa matriz aqui, ó, de fato, ela é uma matriz inversível. Então, temos que calcular o determinante dessa matriz. Se o determinante for diferente de 0, então a matriz em si ela vai ser inversível. Então, como que a gente faz para calcular o determinante de uma matriz 2 por 2? A gente multiplica os elementos da diagonal principal e diminui do produto dos elementos da diagonal secundária. Então, cosseno de θ vezes cosseno de θ dá o cosseno ao quadrado de θ. Daí vem o menos da fórmula, a gente faz esse daqui vezes esse. Menos seno de θ multiplicado com seno de θ dá menos seno ao quadrado de θ. Só que quando a gente for colocar o menos seno ao quadrado de θ aqui, esse menos com este menos vai dar mais. Então aqui a gente já pode colocar um mais, o seno ao quadrado de θ. E cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, um resultado elementar da trigonometria, isso vale 1 para todo θ pertencente ao conjunto dos reais. E como 1 é diferente de 0, então essa matriz A, ela é uma matriz inversível. E como que a gente vai fazer para descobrir quem é a inversa dessa matriz? Bom, a gente vai usar um resultado da teoria dos determinantes, da teoria das matrizes, que nos diz o seguinte: a inversa de uma matriz A, né, vai ser igual a 1 dividido pelo determinante de A, multiplicado pela transposta de uma matriz, que é a matriz dos cofatores. Então, este A' aqui, ó, é a matriz dos cofatores da matriz A. Então, a gente vai ter que fazer 1 sobre o determinante de A, que no caso aqui, o determinante de A vale 1, então 1 sobre o determinante de A vale 1 também. Vai ser simplesmente a transposta da matriz dos cofatores. Então, como que a gente faz para descobrir quem é a matriz dos cofatores desta matriz A? Bom, vamos nos lembrar rapidamente como que a gente faz para descobrir a matriz dos cofatores. Bom, aqui eu peguei uma matriz A genérica e aqui eu coloquei alguns elementos iniciais que formam a matriz dos cofatores. Bom, como que a gente faz para formar
o primeiro elemento, o elemento 1, 1 da matriz dos cofatores. Bom, a gente vem aqui na matriz A, pegamos o primeiro elemento da matriz A, que é o elemento A1, 1. A gente elimina a primeira coluna, eliminamos a primeira linha, e daí a gente faz menos 1 elevado na 1 mais 1, porque estamos aqui diante do elemento A1, 1. Então, esse 1 mais 1 aqui é referente a esse 1, 1 aqui do elemento A1, 1. Então, nós fazemos menos 1 elevado na 1 mais 1, vezes o D1, 1. Quem é esse D1, 1? É o determinante dessa matriz aqui que está sobrando, ó, dessa matriz N-1 por N-1. Como que a gente faz, por exemplo, para descobrir, né, o delta 1, 2, né, que seria o segundo elemento, o elemento A, o elemento 1, 2 da matriz dos cofatores. Então, o que a gente faz? A gente vem aqui na matriz A, fixamos o elemento 1, 2, eliminamos esta linha, eliminamos esta coluna, daí a gente faz menos 1 elevado na 1 mais 2, porque estamos diante aqui do elemento A1, 2, então esse 1 e esse 2 aqui referem-se a este 1 e esse 2 aqui do elemento A1, 2. Então a gente faz menos 1 elevado na 1 mais 2 vezes D1, 2. Esse D1, 2 é o determinante dessa matriz aqui que está sobrando, que tem esses elementos aqui, ó, esses aqui e esse. A gente junta numa matriz só e calcula o determinante dessa matriz. E assim por diante, né? Para encontrarmos todos os elementos da matriz dos cofatores, a gente precisa fazer isso. Por exemplo, se a gente quisesse calcular quem é o delta 33, a gente pegaria o A33, eliminaria essa coluna, eliminaria esta linha, faríamos menos 1 elevado na 3 mais 3 e multiplicaríamos pelo determinante da matriz que está sobrando aqui, ó, que é formada por esses elementos, né, eliminando esta linha e esta coluna. Então a gente junta esses elementos aqui numa matriz só e calculamos o determinante dessa matriz. Então, como que a gente faz para descobrir quem é a linha, né? A matriz dos cofatores desta matriz aqui. Bom, então vamos lá. Então fazemos menos 1 elevado na 1 mais 1. Então, a gente elimina esta linha aqui, a gente elimina essa coluna e calcula o determinante da matriz que sobra, só que o determinante da matriz, dessa matriz aqui, que é uma matriz que tem apenas um elemento, que é o cosseno de θ, é o próprio cosseno de θ. Então, fica menos 1 elevado na 1 mais 1 vezes o cosseno de θ. Só que menos 1 elevado na 1 mais 1 é menos 1 elevado ao quadrado, que dá 1. então, vamos ficar apenas com o cosseno de θ. Depois, como é que a gente faz para descobrir o segundo elemento da matriz dos cofatores? Bom, a gente pega o menos seno de θ, a gente elimina esta linha, eliminamos essa coluna, daí fazemos menos 1 elevado agora na 1 mais 2, porque o menos seno de θ, ele está na posição aqui, na posição 1, 2. Então a gente faz menos 1 elevado na 1 mais 2. Só que menos 1 elevado ao cubo é menos 1. Então fica menos, né? Aqui vai ficar menos 1, vezes o determinante da matriz que sobra aqui, que no caso é uma matriz 1 por 1, que é o seno de θ, então fica menos 1 vezes o seno de θ. Daí depois o que a gente faz? Então vamos apagar ali, ó. Vamos apagar aquele rascunho. Então, aqui a gente coloca o menos seno de θ, depois a gente vem para esta posição aqui, para o seno de θ, eliminamos esta coluna, eliminamos esta linha, daí a gente coloca aqui menos 1 elevado na 2 mais 1, porque o seno de θ, ele está na posição 2, 1. Então, menos 1 elevado na 2 mais 1 dá menos 1, porque menos 1 elevado ao cubo dá menos 1. Então, temos menos 1 aqui, vezes, né, o determinante da matriz que sobra, que é o menos seno de θ. Então, vai ficar menos 1 vezes menos seno de θ dá mais seno de θ. Então, aqui vai ficar mais seno de θ. E agora, como que a gente faz para descobrir o último elemento da matriz dos cofatores? A gente pega o cosseno de θ aqui, eliminamos esta linha, eliminamos essa coluna. O cosseno de θ está na posição 2, 2. Então, aqui vai ficar menos 1 elevado na 2 mais 2, que dá 1. 1 vezes este elemento aqui que está sobrando, que é o cosseno de θ. Então, vai ficar 1 vezes o cosseno de θ, que é o próprio cosseno de θ. Então, essa daqui é a matriz dos cofatores. Então, quem é a transposta dessa matriz aqui dos cofatores? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Então, a transposta
da matriz dos cofatores, a gente pega e simplesmente pega essa matriz aqui e troca as linhas pelas colunas, né? Então isso aqui vira coluna, isso aqui vira coluna. Então fica cosseno de θ menos o seno de θ, isso daqui vai virar coluna. Seno de θ, cosseno de θ. Isso daqui, por esse resultado, é a inversa da matriz A, né? Só que o enunciado do problema está nos dizendo o seguinte, que a inversa da matriz A, ela vai ser igual à sua transposta. Então, será que isso daqui é verdade? Quem é a transposta da matriz A? A transposta da matriz A vai ser o seguinte, né? A gente olha aqui para a matriz A, pegamos esta primeira linha e transformamos em coluna. Vamos colocar aqui, primeira linha é cosseno de θ menos seno de θ. E esta segunda linha a gente transforma em coluna para a matriz transposta. Seno de θ, cosseno de θ. Então perceba que a transposta da matriz A, de fato, é igual à inversa da matriz A e, portanto, o item 02 ele está correto. Vamos agora para o item 04. E o item 04 ele nos diz o seguinte: considere a função f de R em R definida por f de x igual ao determinante desta matriz de ordem 2, cujas entradas são alfa menos x, x menos 1 e 3 mais alfa. A função possui raiz real para qualquer valor de alfa pertencente ao conjunto dos reais. Eu vou colocar a função f nesta posição. F de x é igual ao determinante dessa matriz. E calcular o determinante de uma matriz 2 por 2, como a gente fez no item 02, é o seguinte. Multiplicamos os elementos da diagonal principal e diminuímos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, alfa vezes 3 mais alfa, a gente coloca aqui. Alfa vezes 3 mais alfa, menos x vezes x menos 1. Quando a gente colocar aqui menos x vezes x menos 1, esse menos do menos x com este menos da fórmula vai dar mais. Então vai ficar mais x vezes x menos 1. E, portanto, essa função f é uma função do segundo grau. F de x é igual, se a gente desenvolver essa parte aqui, ó, vamos obter x² menos x mais alfa vezes 3 mais alfa. Então, queremos saber o seguinte, né? Para quais valores de alfa essa função f ela possui raiz real? Será que é para todo valor de alfa? Então, se de fato para todo valor de alfa essa função f ela possui raiz real, então o item 04 ele está correto. Se existir algum valor de alfa em que essa função f ela não possui raiz real, então o item 04 ele é falso. Então, como que a gente faz para descobrir as raízes desta função do segundo grau? Bom, a gente calcula o discriminante. O discriminante é igual a b² menos 4ac, ou seja, menos 1 ao quadrado que dá 1, menos 4, vezes 1, vezes o c, que é essa expressão aqui. Alfa vezes 3 mais alfa. Então, o delta é igual a 1, menos 12 vezes alfa, menos 4 alfa ao quadrado. Então, esse é o discriminante dessa função f. E perceba que para essa função f ela possuir raiz real, obrigatoriamente o delta ele tem que ser maior ou igual a zero. Né? Caso o delta ele for negativo, isso significa que essa função f ela não vai possuir raiz real, porque a concavidade da função vai estar todo acima do eixo x. Né? O gráfico dessa função f é assim, né? Ela tem concavidade voltada para cima, porque o número que multiplica o x² é 1 que é positivo. Então, se o delta for negativo, a parábola fica toda acima do eixo x, então não vai possuir nenhuma raiz real. Então, por isso que a gente está forçando, ó, esse delta ele ser maior ou igual a zero. Caso o delta seja igual a zero, possui apenas uma raiz de multiplicidade 2. Caso o delta seja estritamente positivo, vai possuir duas raízes. Caso o delta seja negativo,
não possui nenhuma raiz. Então vamos pegar essa expressão aqui e vamos trabalhar com ela. Quando que isso daqui é maior ou igual a zero? A gente até pode fazer assim, ó. A gente pode pegar e chamar aquele delta de uma função g. O delta é uma função de alfa. O delta é o g de alfa. Esse g de alfa é 1 menos 12 alfa menos 4 alfa ao quadrado. E a gente tem que se perguntar quando que essa função g de alfa ela é maior ou igual a zero, né? E se existem valores de alfa tais que ela seja negativa. Se existirem valores de alfa tais que g de alfa é negativo, então significa que essa função f ela não vai possuir raiz real para esses valores de alfa. Como que nós vamos fazer para descobrirmos os sinais dessa função g, que é o delta? Bom, a gente pode simplesmente fazer o esboço do gráfico dessa função. E como que a gente faz o esboço do gráfico dessa função? A gente calcula o delta dessa função g. Vou fazer assim, ó, delta g. É o delta da função g. Isso daqui é igual a quanto? É igual a menos 12 ao quadrado, que dá 144, menos 4 vezes 1, vezes o menos 4, que está multiplicando o alfa ao quadrado. Isso dá 144 mais 16. 144 mais 16 dá 160. Então, o ΔG, ele é positivo. E, portanto, a gente consegue fazer um esboço do gráfico da função ΔG. Essa função ΔG ela vai possuir duas raízes reais, porque o delta é positivo. Então, se g de alfa vale 0, isso significa o quê? Que este alfa ele vai ser o quê? Pela fórmula de Bhaskara, né? Vai ser 12 mais ou menos a raiz de delta, que é 160, dividido por 2 vezes menos 4. 2 vezes menos 4 dá menos 8. Essas aqui são as duas raízes da função g. E agora nós vamos fazer o gráfico desta função g. Vamos tentar fazer um esboço do gráfico dessa função g. Então, olha só. Vou fazer aqui o eixo y. Esse aqui vai ser o eixo y. E esse aqui não vai ser o eixo x, não. A gente vai colocar aqui o eixo alfa. Porque a variável aqui da função g é a variável alfa. Então, temos eixo y e eixo alfa. Aqui a gente vai colocar uma das raízes, que é uma dessas aqui, o R1, e vamos chamar a outra raiz, que é uma dessas duas daqui, de R2. Então, perceba o seguinte, ó, que como essa função g, ela possui esse menos 4 aqui, que está multiplicando a variável alfa ao quadrado, isso significa dos nossos estudos de funções do segundo grau, que essa função g ela tem a concavidade voltada para baixo, né? Então, essa função g ela vai fazer o seguinte, ela vai passar aqui no R1, vai passar no R2, só que a concavidade dessa função é voltada para baixo, porque o número que multiplica o alfa ao quadrado é negativo. E nós queremos o seguinte, né? Nós queremos descobrir quando que essa função alfa, essa função g de alfa, ela é positiva, né? Quando que essa função g de alfa ela é positiva? Porque a função g de alfa é o delta, e ela vai ser positiva entre as duas raízes, entre R1 e R2. Para cá ela vai ser negativa, para cá ela vai ser negativa também. Então, o que que isso significa? Significa que o delta da função f, que é a função g, ela vai ser positivo apenas entre R1 e R2, ou seja, apenas entre esses dois números reais aqui, né, que são as raízes da função g. À direita do R2, a função g ela vai ser negativa, ou seja, o delta vai ser negativo. E à esquerda do R1, a função g vai ser negativa, ou seja, o delta vai ser negativo. Então, não vai ser para todos os valores de alfa que nós vamos ter que a função f ela vai ter raiz real, porque para esses valores aqui, à esquerda do R1 e à direita do R2, o discriminante dessa função f é negativo e, portanto, essa função f ela não vai possuir raiz real. Ou seja, o item 04 ele está incorreto. Vamos agora para o item 08. E o item 08 ele nos diz o seguinte: se A é esta matriz
que tem entradas 2 mais 3i, 10i e 2 mais 5i, e B, esta matriz cujas entradas são 2 menos 3i, 0, i elevado na 30 e 1 sobre i, são matrizes com elementos complexos, e se a matriz C é igual a A vezes B, então os elementos C11 é um número real, e o elemento C22 é este número daqui, menos 5 menos 2i. Então vamos tentar descobrir quem é o elemento C11 da matriz C. Então, para a gente descobrir quem é este elemento, a gente multiplica a primeira linha da matriz A com a primeira coluna da matriz B. A gente faz o produto desta linha aqui com esta coluna. Então vamos fazer o seguinte, ó, 2 mais 3i vezes 2 menos 3i mais 10 vezes i elevado na 30. Então, quanto que vale isso aqui? Ó? Quanto que dá essa expressão? Bom, a gente pode usar um produto notável, que é esse daqui. A menos b vezes a mais b é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Aqui o 2 faz o papel do a e o 3i faz o papel do b. Então, isso daqui é 2 ao quadrado menos 3i ao quadrado, mais 10 vezes i elevado na 30. Bom, 2 ao quadrado dá 4, o 3 ao quadrado dá 9, e o i ao quadrado dá menos 1. Com este menos aqui dá mais. Vai ficar 4 mais 9 que dá 13. Então aqui dá 13. Essa parte aqui dá 13. 13 mais 10 vezes i elevado na 30. Agora a gente precisa saber qual é o valor de i elevado na 30. Então lembre o seguinte, ó, que i elevado na 0 dá 1. I elevado na 1 dá o i. I elevado ao quadrado dá menos 1. I elevado ao cubo é o i ao quadrado vezes i que dá menos i. E agora vai começar a se repetir, né? O i elevado na quarta é o i ao quadrado que dá 1. O i elevado na quinta é o i elevado na quarta vezes o i, que dá o i. O i elevado na sexta, a gente pode pensar que é o i elevado na quinta vezes o i. O i elevado na quinta é i, vezes o i que dá i. Então, i elevado na sexta é i vezes i, que dá menos 1. E o i elevado na sétima potência é o i elevado na sexta vezes o i, ou seja, menos i. Então, começou-se a repetir a partir aqui do 4, né? Então, o que a gente faz? Para a gente descobrir quanto que vale o i elevado na 30, nós pegamos o 30 e dividimos por 4. Daí a gente descobre qual é o resto de 30 na divisão por 4. Se o resto de 30 na divisão por 4 for 1, então o i elevado na 30 vale i. Se o resto de 30 na divisão por 4 dá 0, então o i elevado na 30 vale 1. Se o resto da divisão de 30 por 4 for 2, então i elevado na 30 dá menos 1. Se o resto de 30 dividido por 4 for 3, então o i elevado na 30 dá menos i. Então, qual que é o resto da divisão por 4 de 30, né? Então, vou fazer aqui 30 dividido por 4. 4 vezes 7 dá 28. 30 menos 28 dá 2. Ou seja, o 30 é igual a 4 vezes 7 mais 2. O resto da divisão de 30 por 4 dá 2. Então, a gente olha para cá, ó. Isso significa que o i elevado na 30 dá o menos 1. E como que a gente justifica isso um pouco melhor? A gente pode fazer o seguinte, ó, i elevado na 30 é igual a quanto? Bom, a gente descobriu fazendo a divisão aqui de 30 por 4, que o 30 é 4 vezes 7 mais 2. Então a gente coloca aqui 4 vezes 7 mais 2. Só que essa expressão aqui ela pode ser escrita assim, né? Como i vezes 4 elevado na sétima vezes i ao quadrado. A gente usa simplesmente propriedade de potenciação, né? E quanto que é o i elevado na quarta potência? O i elevado na quarta potência dá 1. 1 elevado na sétima potência dá 1. Então, isso daqui é
o i elevado ao quadrado. Por isso que o i elevado na 30 é a mesma coisa que i elevado ao quadrado. Ou seja, temos aqui que essa expressão, né? Essa expressão aqui, o C11, vamos colocar aqui o C11, ele é igual a 13 mais 10 vezes o i ao quadrado, né? Porque a gente descobriu que i elevado na 30 dá i ao quadrado, só que i ao quadrado dá menos 1. Então fica 13 menos 10 é igual a 3. Esse é o valor de C11. Qual que é o valor de C22? Então vamos colocar aqui o C22, ele vai ser, a gente tem que multiplicar a segunda linha da matriz A, que é essa daqui, com a segunda coluna da matriz B. Então, i vezes 0 dá 0. Então, fica 2 mais 5i vezes 1 sobre i. Então, vamos colocar aqui 2 mais 5i vezes 1 sobre i, que é a mesma coisa que dividir por i. E para a gente escrever esse número na forma a mais bi, o que nós podemos fazer? A gente pode multiplicar, ó, em cima e embaixo por i. Daí a gente consegue cancelar a parte aqui complexa do denominador. Então, quanto que é 2 mais 5i vezes i? Bom, 5i vezes i resulta em menos 5 mais 2i. Então, vamos colocar aqui, mais 2i. E i vezes i dá menos 1. Menos 1, que é igual a 5 menos 2 vezes i. Só que está nos dizendo que o C22 é essa expressão aqui, ó, menos 5 menos 2i. Então, embora o C11 é o número real, vale 3, o C22 ele não é menos 5 menos 2i, ele é 5 menos 2i, né? Se tivesse um sinal de mais nessa posição, daí estaria correta. Então, o item 08 ele é incorreto. Vamos agora para o item 16. O item 16 ele nos diz o seguinte: uma concessionária de automóveis vendeu 72 carros em um ano. Desses, o número de carros nacionais foi 5 vezes o número de carros importados. O lucro na venda de um carro nacional é de R$2.000 e na de um carro importado é de R$2.800. Queremos saber qual é o lucro desta venda. Então vamos chamar de N a quantidade de carros nacionais. Então N é o número de carros nacionais e I vai ser a quantidade de carros importados. Logo, N mais I é 72, porque foram 72 carros ao total. O que nos diz o enunciado aqui da questão? Diz que o número de carros nacionais é 5 vezes o número de carros importados. Então vamos colocar aqui, N é igual a 5 vezes I. Nós temos essas duas equações. N mais I igual a 72 e N é igual a 5 vezes I. E daí nós podemos fazer o seguinte, a gente pega esse 5i, que é o N, e troca nessa expressão. Ó. Vai ficar 5i mais I igual a 72, ou seja, 6i igual a 72. O I vale 72 dividido por 6, ou seja, o I vale 12. Então foram 12 carros importados que foram vendidos. Bom, se foram 12 carros importados, então o N vale quanto? O N vale 5 vezes 12, N é igual a 60, né? Estamos olhando para essa expressão aqui. Então, foram vendidos 60 carros nacionais e 12 carros importados. Nós queremos saber o lucro. Bom, como o lucro para cada carro importado é de R$2.000, então a gente tem que fazer 2.000 vezes 60 para a gente descobrir qual é o lucro relativamente à venda dos carros importados. Então, a gente faz o produto desses dois números, né? 0 aqui, 0, 0, 0. Daí 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 2 dá 12. Então, quanto que dá isso? A gente baixa um 0, 0, 0, 0, 12, dá R$120.000. Então, o lucro referente à venda dos carros nacionais foi de R$120.000. Agora vamos fazer 2.000
e vamos multiplicar por 12, para a gente saber qual é o lucro relativo aos carros importados. Então 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 8 dá 16, vai 1, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então aqui vai ficar, a gente coloca 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 8 dá 8, 1 vezes 2 dá 2. Aí 0, 0, 6, 8 mais 5 dá 13, vai 1, 1 mais 2 dá 3. E agora a gente precisa somar esses números, 120 mil mais 33.600, isso dá quanto? Então vai ficar 0,06351. 153.600 e, portanto, o item 16 ele está correto. Vamos agora para o item 30. E o item 32 ele nos diz o seguinte: a única solução da equação linear 3x mais 4y menos z igual a 6 é este ponto, o ponto 1, menos 1 e menos 7. Bom, isso é falso porque essa equação linear ela representa um plano e este plano, obviamente, ele possui uma quantidade infinita de pontos. Este ponto aqui, de fato, ele pertence, né, a este plano, porque olha só, 3 vezes 1 mais 4 vezes menos 1 menos menos 7, isso dá 6, né? Porque olha só, 3 menos 4 dá menos 1. E aqui vai ficar mais 7, menos com menos 7 dá mais 7, menos 1 com mais 7 dá 6. Então, de fato, este ponto pertence ao plano. Mas este ponto aqui, ó, o ponto 0, 0, menos 6, ele também pertence a este plano, porque se nós trocarmos esses valores aqui nessa equação linear, a gente vai obter o seguinte, ó, 3 vezes 0 mais 4 vezes 0 menos menos 6, isso daqui dá 0 mais 6, que é 6. Então, o ponto 0, 0, menos 6, ele também pertence a este plano. Na verdade, os pontos que pertencem a este plano são esses. A gente pode escrever assim, ó, x, y, e o z, se a gente olhar para cá, ó, o z ele vai ser o quê? Ele vai ser 3x mais 4y menos 6. Então, para quaisquer dois números x e y que a gente escolher, existirá um correspondente para z. Então, por exemplo, se a gente escolher x igual a 1 e y igual a 2, para esses valores de x igual a 1 e y igual a 2, a gente encontra um z, e daí o ponto 1, 2, e esse z que a gente encontrar aqui, dessa expressão, vai ser mais um ponto. Então, existe uma quantidade infinita de pontos, né? A gente pode pegar, por exemplo, x igual a 3 e y igual a 5. E daí, o ponto seria 3, 5, e a gente troca esses valores de x igual a 3 e y igual a 5 aqui para descobrir qual que vai ser o valor do z. Então, existe uma quantidade infinita de pontos que satisfazem essa equação, porque essa equação linear é a equação de um plano. Existem infinitos pontos no plano. E, portanto, o item 32, ele é falso. Então, a gente viu o seguinte, né? Que o item 01 é falso, o item 02 a gente viu que é verdadeiro, o item 04 a gente viu que também era falso, o item 08 nós vimos também que era falso, o item 16 vimos que é verdadeiro e o item 32 ele é falso e, portanto, a nossa resposta vai ser 16 mais 2 dá 18. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.